Bom dia, caros irmãos, irmãs, caros alunos, alunas de nossa amada Escola Dominical aqui da Igreja Metodista na cidade de Lorena. Sejam todos bem-vindos, Deus nos abençoe a todos com a sua palavra. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado no meio de tantas outras que já nos foram dadas, Senhor, e certamente ainda serão por muitos anos, por tua misericórdia e graça, não somente através de mim, Senhor, mas através dos teus servos e servas que têm, Senhor, se oferecido para o trabalho neste ministério de educação cristã. Eu agradeço, peço a tua bênção, sabedoria, Senhor, poder e autoridade para no teu nome, Senhor, com submissão, com humildade, santidade, possamos, ó Deus, estarmos conversando em torno das tuas verdades, da palavra revelada, Senhor, a todos nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos, pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos. Então, meus irmãos, sem mais delongas, não é? Nós temos trabalhado o tema da maturidade, a maturidade cristã, que tem a ver com o crescimento, o desenvolvimento da vida do crente, não é? Num processo constante, gradual de santificação e na graça, no conhecimento da palavra do Senhor, não é? E já há vários domingos então estamos estudando, e agora nos 2 últimos domingos a nossa irmã Silvana iniciou a temática da maturidade cristã, agora como as marcas de uma igreja madura, não é? Não só mais agora pensando somente individualmente, mas pensando na igreja, o corpo de Cristo, a comunidade cristã, não é? Como uma comunidade madura, não é? Experiente, não é? E crescente constantemente na presença e pelo Espírito Santo, não é? E então nós, quando falamos de maturidade, nós temos falado do desenvolvimento, né? Como diz a própria palavra, desenvolvei a vossa salvação. Estamos falando do crescimento do cristão rumo à maturidade, não é? A idade adulta, não é? Numa linguagem simbólica. Então é como o apóstolo denomina lá na carta aos Efésios, capítulo 13, no versículo 14, 13 e 14, capítulo 4, rumo à plenitude, ou melhor, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais, sejamos como crianças arrastado pelas ondas de um lado para outro, não é? Então, para que não sejamos mais como crianças, não é? Muitas vezes incontinentes, desavisados, não é? Entre aspas, ignorantes, sem conhecimento dos fatos, não é? Então, Paulo nos adverte para que nós caminhemos rumo a essa plenitude, na estatura de Cristo. E, aliás, nós, especialmente cristãos metodistas, ouvimos dos conselhos, dos alertas de João Wesley, não é? Ele diz assim, a mediocridade, e nós já falamos isso numa das nossas aulas, o crente mediano, o crente, como diz Apocalipse, o crente morno, que não é quente e nem frio, ele representa uma afronta ao sacrifício do Senhor Jesus, que tanto sofreu por nós, pagou um alto preço. A graça é para nós, mas Jesus pagou o preço para que ela fosse graça para nós, não é? Então o crente que menospreza, não é? Menospreza ou despreza, ou até com as suas atitudes rejeita, não é? Esta
graça salvadora e santificadora. Ele está sendo medíocre. E Wesley diz que isso é como que uma afronta ao próprio Filho de Deus, ao próprio Deus. Então, ser aquele crente que estagnou, né? Que parou talvez na sua primeira experiência, na primeira vez em que ele ouviu a voz de Deus, a voz de Jesus, estagnou, se acomodou, se conformou, não é? Se satisfez com aquele começo, com aquele momento, que embora importante, nos seja desafiado a desenvolver-se gradativamente, dia a dia, mais e mais. Então se torna, no dizer físico ou biológico, na ciência humana, uma pessoa raquítica, não é? Não fisicamente, mas raquítica espiritualmente. E eu diria eternas crianças, eternos meninos, como se diz poeticamente, o complexo de Peter Pan, não é? Que não queria crescer, não queria deixar de ser criança, né? E então é este tema, é este assunto que nós estamos tratando nessa manhã, meus irmãos, iniciando, né? A carta aos Hebreus, ela nos alerta lá no capítulo 2, no versículo 1 ao 3, na sua primeira parte. Diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então é um alerta do autor de Hebreus para que nós não sejamos medíocres, menosprezando, não é? Desvalorizando tão grande salvação, não é? Que foi conquistada para nós pelo sangue derramado de Jesus. Portanto, caros alunos, caras alunas da nossa escola dominical, não é? Nós propomos hoje iniciar agora o assunto sobre uma outra marca da maturidade cristã, que é a maturidade doutrinária, ou seja, aquela maturidade de conhecimento da palavra de Deus, a palavra da verdade, não é? Com a aquisição da firmeza sobre as verdades ouvidas pela palavra de Deus, não é? E nós vamos estar insistindo nisto, porque o tema é muito importante, é fundamental, meus irmãos, porque muitos, não considerando esta importância, têm perdido a sua fé, têm comprometido a sua fé. E nós também não somos melhores, nós também corremos o risco de nos deixarmos enganar por falsos ensinos e falsas doutrinas que não são compatíveis com a verdade pura do Evangelho puro, o único Evangelho, que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai orientar o seu discípulo Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 6 ao 8. Depois nós vamos ler também o versículo 14, tá bom, meus irmãos? Abram aí a sua Bíblia, 1 Timóteo 4, 6 a 8, o versículo também 14, tá bom? Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade,
pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi lhe dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Então ele está falando para Timóteo: cuide de si mesmo e da sã doutrina, da pura doutrina, do verdadeiro fundamento que é revelado a nós em Cristo Jesus. Bem, feita essa introdução, meus irmãos, eu gostaria de ir direto ao ponto, né? Com algumas questões que talvez não sejam novas para nós, mas que no contexto desse estudo vão, quem sabe, ter um colorido diferente, não é, uma luz maior, né? Então veja, a primeira questão que nós podemos colocar para todos nós, né, nesta manhã: como está o nosso conhecimento bíblico? Como temos lido a Bíblia? Quando nós lemos a Bíblia, o que é que nós buscamos? O que é que nós buscamos nela? Nos preocupamos com detalhes superficiais ou nós procuramos esquadrinhar a essência da voz de Deus nos falando? E o que Ele estaria nos dizendo ou pedindo a nós? Qual tem sido a nossa atitude como reação ao que nós ouvimos na voz de Deus? Afinal, nós cremos na Bíblia, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós temos examinado as Escrituras para de fato termos intimidade com Jesus Cristo, a rocha, e aceitá-lo como fundamento suficiente de nossa fé para a nossa salvação e vida eterna? Como eu disse, meus irmãos, são perguntas que caem muito bem nesse contexto que está sendo introduzido aqui nesta manhã. O fato é que quando nós desconhecemos o texto bíblico na sua essência, nós desconhecemos as doutrinas, né? E quando nós dizemos doutrinas, nós não estamos falando de costumes, nós estamos falando de fé, de embasamento de fé, embasamento para a salvação, embasamento no fundamento que é Jesus Cristo, na essência, na verdade do Evangelho. Quando nós desconhecemos estas verdades, ou quando nós conhecemos em parte, não integralmente, nós nos tornamos mais vulneráveis, ficamos expostos às falsas doutrinas, aos falsos mestres, aos falsos profetas, meus irmãos, sobre os quais o próprio Jesus nos alertou que nos últimos dias surgiriam muitos, não é? Mas eles são presentes em toda a história da igreja, como nós vamos poder comprovar, e inclusive na vida do povo de Deus no Velho Testamento.
na vida do povo de Israel. Mensagens que nos chegam, meus irmãos, através de todos os meios de comunicação, inclusive através das redes sociais. Muitas vezes não mentem, mas omitem, não é? Passam meias verdades, ou então trabalha com verdades para demonstrar uma mentira. Então são mensagens, pregações, inclusive de homens que são considerados homens de Deus, ou se dizem homens de Deus, e chegam para nós através de televisão, da mídia em geral, não é? Das mensagens no WhatsApp, nos Facebook, nas redes sociais, enfim, não é? Através de pregações, de palavras, de frases, inclusive frases em caminhão, frases em plásticos, em letreiros, em automóveis, em carros, em veículos em geral. Através de pregações, mensagens também através de música, meus irmãos, de músicas cantadas inclusive dentro dos templos. Então nós temos que ter discernimento, e para nós conhecermos o que é falso, nós temos que conhecer o que é verdadeiro. Eu gostaria de vivenciar aqui com vocês uma atividade que pode até parecer divertida, mas que também tem uma função muito digna, não é? Que é através de uma atividade, de questões bastante interessantes, quer nos passar, não é? Uma experiência com o conhecimento bíblico, com o conhecimento da palavra de Deus, não é? E então eu vou fazer assim, tá? Cito uma frase, não é? Frase você pode numerar, número 1, 2, 3, tá bem? E aí eu falo a frase e você diz para mim sim ou não. Sim, é um versículo bíblico, né? Está na Bíblia. Ou então não, não é um versículo bíblico, não está na Bíblia. Então são frases que nós ouvimos e você vai identificar então qual que é da Bíblia e qual que não é, tá bem? Depois eu vou tentar falar devagar, mas se você perder alguma coisa, nada impede que depois você retorne um pouquinho o vídeo, tá bem? Mas é só numerar. E aí a gente, na hora da avaliação, conferimos. Inclusive aquelas que você considerar que são versículos, se você quiser localizar, dizer aonde se encontra esse versículo, melhor ainda, não é? É um teste mesmo assim, inicial de conhecimento, de experiência com o conhecimento bíblico. Tá bom, meus irmãos? Olha, a primeira frase é esta: se não vem pelo amor, vem pela dor. Põe aí, sim ou não. É um versículo bíblico ou não é? Segunda frase: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo. É um versículo bíblico ou não? Terceira: a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Quarta frase: não cai uma folha de uma árvore sem a vontade de Deus. É um versículo bíblico ou não? Vejam bem, é um versículo bíblico, está lá na Bíblia, você pode inclusive achar onde está, ou não. É um dito popular, é uma fala popular. A próxima frase, né? 3, 4, 5, é a quinta. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Outra frase: todos odiarão vocês por causa do meu nome,
mas não se perderá um só fio de cabelo da cabeça de vocês. Próxima frase. Diga-me com quem andas e te direi quem és. É um versículo bíblico? Não é um versículo bíblico? Próxima frase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, agora é a 8ª. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Sim ou não? Próxima frase, acho que é a 9ª. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Tudo bem? Estão acompanhando? Próxima, acho que agora é a 10, né? 2, 4, 6, 8, 10. Agora é a 10ª. Cada boa obra que realizais representa um tijolo que sobe para a construção de sua casa no céu. 11ª. Pela graça sois salvos, não de obras, para que ninguém se glorie. 12ª. Todos os caminhos levam a Deus. É um versículo bíblico ou não é? 13ª. Eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai senão por mim. Próxima. No fim, tudo dá certo. É um versículo bíblico ou não? Próxima. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Próxima. Não existe inferno. O inferno é aqui mesmo. Próxima. É preferível perder uma parte do corpo do que ter o corpo todo lançado no inferno. Próxima. Deus é Pai, não é padrasto. Próxima. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Estamos terminando. Próxima. Vendo a mulher que a árvore era boa, colheu a maçã e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Próxima. Vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Próxima. Para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Próxima e última. Tragada foi a morte pela vitória, graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, depois nós vemos as questões certas e as erradas. Acredito que todos nós pudemos acertar, não é? Mas é um teste para que a gente possa ir compreendendo contextualmente o que realmente nós queríamos estar trabalhando nessa manhã e, se Deus quiser, no domingo que vem, novamente prosseguindo, né? A conclusão é que muitas vezes, sem nós percebermos, nós abraçamos enganos, meus irmãos. Abraçamos enganos, não é? E enganos que comprometem a nossa fé, a base, o fundamento da nossa fé.
Então não é por acaso que o Senhor vai nos alertar e nos alerta lá no profeta Oséias, lá no capítulo 4, versículo 6, lá no Velho Testamento. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento. Não é? Então, é sobre isso que nós estamos falando, que a marca da igreja madura é a maturidade, ou melhor, uma das marcas da igreja madura é a maturidade doutrinária, a maturidade no conhecimento das doutrinas reveladas, baseadas na vida, na morte, nas palavras, na mensagem, na ressurreição, não é? No testemunho dos apóstolos, na palavra revelada na Bíblia por nosso Deus e Pai. E por isso é preciso ir muito além do ato de orar, como Jesus diz. Vigiai e orai. Quer dizer, nós temos que estar vigilantes, porque Jesus nos alerta que o maligno está ao nosso redor, como o leão procurando a quem tragar, não é? E aí essas mensagens são sutis. Esses ensinos vêm vestidos com uma capa bela, não é? Esses falsos profetas vêm em pele de carneiros, de ovelhas, como a própria Bíblia nos diz. Então nós temos que ter muita lucidez e discernimento do Espírito Santo. Como diz a própria palavra, que o anticristo fará descer fogo do céu. Então nós não podemos basear de uma maneira superficial a nossa fé, mas o fundamento é a pedra angular, que é Jesus Cristo, é o Evangelho, né? É a palavra viva, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Emanuel. Então nós temos que ter muito cuidado com as sutilezas dos falsos mestres, dos falsos ensinos, dos falsos cantores de Deus, né? E cantoras de Deus. Hoje o nosso texto bíblico base está na carta aos Gálatas, no capítulo 1, do versículo 1 ao 9, não é? E um pouco de história nos faz bem, não é? Mas antes eu gostaria de estar lendo esse texto. Vamos pegar a nossa Bíblia, não é? A nossa Bíblia, e vamos ler esse texto que está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aí ele continua: estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Sabemos que anátema, por extensão, significa maldito. Seja amaldiçoado, seja retirado, excluído da comunhão de Deus, da comunhão com Jesus Cristo e com o Espírito Santo.
Isso é assim radical, meus irmãos. Então, as maldições na Bíblia são terríveis, não é? São assustadoras e nós temos que cuidar com mais esta, né? Com mais esta palavra que nos alerta. A carta aos Gálatas é escrita, na verdade, não para uma igreja especificamente, mas para várias igrejas que se localizavam na região da chamada Galácia, hoje lá na Ásia Menor, né? A metrópole, não é? Vamos dizer, a capital dessa região é hoje atualmente Ankara, a capital da Turquia. Não é? E o apóstolo então escreve essa carta, que é endereçada às pessoas que a princípio abraçaram prontamente o evangelho pregado por Paulo, não é? Se entregaram ao evangelho, se converteram. E aí, quando Paulo se retira, chegam esses falsos profetas, que eram cristãos judeus, mas o problema não era o fato deles serem judeus, o problema era o fato de que eles eram judaizantes. Isto é, o que significa isso? Eles pregavam que a graça de Jesus, a salvação de Jesus, tinha que começar pelo cumprimento da lei de Moisés, representada pela circuncisão, não é? E que então o ritual de circuncisão, que é um ritual que historicamente e culturalmente, né, e religiosamente, dentro da lei de Moisés, pela palavra do próprio Deus, é cumprida e é cumprida até hoje pelo povo de Israel, né? Com essa marca, esse procedimento cirúrgico no órgão masculino, no órgão dos meninos, que inclusive, de certa forma, podemos dar um olhar discriminatório, porque se é de inclusão, não é? É um ato que representa a inclusão do menino do povo de Deus, né? As meninas são discriminadas, isso não acontece com as meninas, né? E então, quando esses judaizantes começam a pregar na igreja, eles então começam a perturbar, e Paulo vai chamar esses falsos mestres lá no capítulo 2 da carta aos Gálatas, no versículo 4, ele diz assim: e isso surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, não é? Então, para a liberdade é que nós fomos conquistados, a liberdade da graça em Cristo Jesus, não é? Então, Paulo debate com eles, com esses falsos mestres, e agora escreve essa carta para que a igreja não se submeta mais, não é, a ritos de escravidão, não é, mas que agora nós temos a libertação pela graça, não é? O justo é salvo pela fé, pela graça, não é? E aí eles estavam confundindo as pessoas, a igreja toda estava sendo confundida, não é? E as pessoas não estavam sabendo mais em que crer, o fundamento estava abalado, não é? E colocava então que a justificação dos pecados vinha pela prática da lei, pela prática da lei. E Paulo vai chamar esses ensinos de um outro evangelho. E aí ele diz: mesmo que um anjo desça do céu, um anjo de luz, e pregue um outro evangelho, que ele seja maldito, que ele seja amaldiçoado, que ele seja excluído do povo de Deus, não é? E aí Paulo é duro na sua fala no versículo 6 e 7, né? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Bom, meus irmãos, esses fatos não eram novos, né?
eles já aconteciam, acontecem no Velho Testamento e sempre foram presentes na vida da igreja e ainda conseguem continuar acontecendo na vida da igreja nos dias de hoje. E não poucas vezes, mas de muitas formas, de muitas maneiras, por muitos meios, não é? Muitas vezes cativantes e sutis. E isso acontece. Eu gostaria de pedir para que vocês, durante a semana, lessem o capítulo 15 de Atos. E vocês vão comprovar que isso já estava na origem, no nascimento da igreja, e é uma questão que vai ser debatida numa espécie de concílio, de um encontro de Paulo, Barnabé com os apóstolos e esses falsos mestres para debater essa questão e dar um basta definitivo nesse falso ensinamento. Né? Para que nós possamos no domingo que vem prosseguir com os nossos estudos, meus irmãos, de maneira bastante mais embasada, não é? E nós estamos justificando esse estudo, porque a maturidade doutrinária, a vida da igreja também é garantida pelo seu conhecimento, pelas raízes fincadas na rocha, no Evangelho, na pessoa de Jesus, na pureza, na verdade do seu ensino, né? E sabermos que Jesus é o único caminho, não é? E outras colocações que venham perturbar a vida da igreja devem ser rejeitadas com autoridade, com conhecimento, no nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo domingo, se Deus quiser.